Olá, meus queridos e amados irmãos. Mais uma vez estou aqui, Leonardo, pela benevolência do eterno e soberano Criador, repartindo o pão da vida. E quem é o pão da vida, meus queridos e amados irmãos? É Iau. É Yahushua Hou Mehushi Rai. Meus irmãos, estou aqui pela piedade. O Eterno me permite gravar mais um vídeo para o canal. Lembrando sempre que o objetivo do canal é exaltar, é dar rodo, é dar louvor ao nome sobre todo nome. E qual é o nome sobre todo nome? O nome sobre todo nome é Iau. O nome sobre todo nome é Yahushua. Irmãos, só Yahushua pode nos salvar. Só Iau pode nos auxiliar. Meus queridos e amados irmãos, Iau é Yahushua. Yahushua é Iau. Mas muitos irmãos podem se perguntar, mas por que Iau veio em forma de filho? Veio para nos dar o exemplo, para nos ensinar, nos mostrar de como nós nos devemos nos comportar com o Pai Criador dos céus e da terra. E este nome, meus queridos e amados irmãos, é o nome sobre todo nome. O nome testemunhado pela obra da criação. As escrituras fiéis e imutáveis do eterno e soberano Criador, do Altíssimo dos céus e da terra, é a obra da criação. Da mesma forma como os irmãos estão vendo aí o sol físico brilhando pela benevolência do Eterno mais uma vez aí para toda a humanidade, é uma sombra de que Iau brilha na sua vida, Iau resplandece na sua vida para que você possa enxergar a verdadeira e imutável verdade, meus irmãos. E para onde iríamos nós, irmãos, se só Yahushua tem as palavras de vida eterna, só Yahushua tem a salvação para nós. Como eu disse e repito, irmãos, só Iau pode nos auxiliar, só Yahushua pode nos salvar, irmãos. E pela piedade o Eterno me permite gravar. Este vídeo o nome deste vídeo é o Sétuplo 2. Pela benevolência do Eterno, ele me permitiu fazer o vídeo do sétuplo, as 7 partes da criação, né? E foi profetizado também que o Eterno se revelaria ao seu povo no limiar do sétuplo da criação. O povo do Eterno entenderia as 7 partes da criação, né? No vídeo do sétuplo 1, o Eterno me permitiu mostrar vários aspectos em relação à sua palavra. Por exemplo, as 7 festas de Yauchoru, né, que o povo gentil chama de Páscoa, primícias, pães ázimos, Pentecostes, pães ázimos, trombetas, expiação e tabernáculos. As 7 festas, que no paleo hebraico são outros nomes, né? Por exemplo, a Páscoa é Pessá, né? As outras festas têm nomes hebraicos. Tudo que foi passado pelo eterno e soberano Criador foi em hebraico. O seu nome está em hebraico. Iau, Yahushua. Nome de pessoa, de lugar e de país não se muda, não se traduz, se translitera. Se translitera. E o som nunca muda. Por quê, meus irmãos? Porque a criação, a obra da criação, dá testemunho do nome do Altíssimo, do Rei do Universo. A obra da criação dá testemunho, irmãos. Isso não é um ensinamento humano. É a própria criação testemunhando o nome mais excelente, o nome que está sobre todo nome. Para mim e para todo aquele que crê, para todo aquele que acredita na vida eterna. E pela piedade, pela benevolência, meus irmãos, eu creio, eu acredito e sigo o Rei do Universo, né? Muitos até acusam os irmãos da Orolial, né, dizendo que
muitos irmãos não gostam de mostrar o rosto por vários motivos. Um destes motivos, o que acontece, como aconteceu no passado, as pessoas altissimamente idólatras, as pessoas procuram coisas para adorar, seres humanos, os animais, né? Um cabo de vassoura, uma televisão, né? As pessoas têm que adorar, o ser humano tem que adorar aquele quem criou. E quem criou o ser humano? Ial, Yahushua, né? Os animais dão testemunho do nome. Quando o gato vê um ser humano, é comprovado cientificamente. Quando o gato olha para o ser humano, ele pronuncia o nome sagrado. Como um ser que não tem pecado. O pecado que atinge toda a humanidade é o pecado da transgressão de Adão e Carravial. Toda a criação, nos 6 dias literais que o eterno, soberano Criador fez para nós, é para servir o homem. Os animais servem o homem, a terra serve o homem. E no 7º dia, o ser humano descansou. E como eu estava dizendo, né, o ser humano descansou, perdão eterno, perdão rei do universo. Iau descansou. Yahushua descansou. Para nos dar o exemplo do descanso do Shabbos. Não esse sábado romano blasfemado, mas sim o sábado do novo céu, da nova terra, da nova Yahushua Oleim, meus irmãos. Irmãos, estamos no limiar. As profecias estão se cumprindo. A volta do Mehushihai está próxima. Está próxima. Está próxima. Creia, acredite no nome Iau. Creia, acredite no nome Yahushua, porque só Iau pode nos auxiliar. Só Yahushua pode nos salvar. E como eu estava dizendo, sétuplo da criação, 7 partes da criação. Por exemplo, muitos historiadores acreditam, creem que quando aconteceu o dilúvio, foi feito um segundo hemisfério. Lembra da história do primeiro e do segundo? Caim foi o primogênito. Infelizmente ele matou Abu, né? Ele matou o seu irmão, primeiro e segundo. O primeiro hemisfério, os irmãos mais velhos são o hemisfério norte. E nós aqui no Brasil estamos no hemisfério sul. 2 hemisférios. Sendo que, meus irmãos, nesses 2 hemisférios, no hemisfério norte, 4 continentes. Desculpa. Europa, Ásia, Oceania e África. No hemisfério sul, eles dizem que é um continente dividido em 3 subcontinentes. Tudo isso, meus irmãos, nos revela, nos dá testemunho do nome sobre todo nome. Os 4 elementos fundamentais da natureza: terra, vento, fogo e água, que dão testemunho do nome sobre todo nome. Dão testemunho, não é para você adorar a terra, não é para você adorar o vento, não é para você adorar o fogo, não é para você adorar a água, não é para você adorar as obras criadas pelo Criador dos céus e da terra, pelo Altíssimo. As obras criadas do Eterno nos dá testemunho do seu nome. Tudo o Eterno diz em sua palavra: eu ajo em favor de vós por amor ao meu nome. Ele age em favor da raça humana, dos seres humanos, em amor ao seu nome. E como eu estava dizendo, 4 hemisférios, mais um hemisfério, 5 elementos. Tem até um filme dizendo, é o 5º elemento, que é o amor, mas fala especificamente de Yahushua. Mas nestes 4 hemisférios, mais 4 continentes, mais um continente, que é o hemisfério sul, que dividido em 3 subcontinentes, dá
faz menção ao sétuplo da criação, às 7 partes da criação. Como eu disse, Europa, Ásia, Oceania, África, América Central, América do Norte e América do Sul. Irmão, 7 partes. 7 partes. Até tem alguns irmãos que fizeram alguns livros, materiais, falando das 7 ciências sagradas que os rebeldes utilizam para enganar as pessoas, né? As 7 ciências sagradas: gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astronomia. Que nos nomes no linguajar popular de hoje tá português, né, nas matérias português, né, matemática, história, ciência, geografia, música e astrologia, meus irmãos. 7 partes da criação, irmãos. As 7, lembra lá de Hanod Galut, mudado e blasfemado para Apocalipse? As 7 oroliais do eterno e soberano Criador, meus irmãos. As 7 oroliais, irmãos. As 7 oroliais. Vamos lá, os dias da semana? Cada continente testemunha um dia da semana. Cada continente testemunha um dia da semana, irmãos. Olha que testemunho tremendo. Olha que entendimento tremendo que o Eterno revela ao seu povo. Meus irmãos, estou aqui repartindo pão com os irmãos. Eu não estou querendo ensinar a ninguém. Esse não é o meu trabalho. Aliás, o Eterno não precisa de nada de nossas mãos. Pelo contrário, Ele nos dá tudo. O ar para respirar, a comida para comer, a água para beber, o sol que está aqui para nos aquecer. Ele nos dá tudo. Ele não precisa de nada de nossas mãos. Quem nos dá o entendimento é Ele, quem nos mostra é Ele. E nós repartimos o pão com a orolial, com os irmãos. Nós repartimos o pão. E quem é o pão? O pão é Yahushua. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão verdadeiro. E como eu estava dizendo, as 7 partes da criação, cada continente é um testemunho de um dia da semana. Por exemplo, hoje é o sábado, 7º dia, que muitos, infelizmente, adoram o dia físico e não adoram aquele que fez o dia, que é Yahushua. Esse sábado, nós sabemos que é um sábado criado por Roma, pela prostituta mãe, e adorado por muitas das suas filhas, religiões, né? E como nós podemos ver em relação à mensagem do reino, irmãos, a mensagem de vida, vida em abundância, vida eterna. O sábado faz menção ao continente asiático. Asiático. Por que o continente asiático? Porque a mensagem veio de Ial-Shoru, que muitos conhecem como Israel. Mudada e blasfemada para Israel. Mas o nome no paleo-hebraico, Ial-Shoru. O ser soberano eterno, Ial-Shoru. O sábado faz menção à Ásia, ao continente asiático. O domingo, primeiro dia da semana, faz menção ao continente europeu, que muitos já, a prostituta, ela está assentada na Itália. A boca do dragão está na Itália. E eles dizem lá na Bíblia deles, né, no livro deles, que foi criado para eles, não foi criado para o povo do Criador, que eles pegaram todas as religiões paganizadas com a herança dos hebreus e misturaram tudo no caldeirão da mentira, no cálice da prostituta que está lá em Hanod Galut, em Apocalipse. O cálice de ouro, ele pegou os ensinamentos do Eterno, do Mehushihai, do Altíssimo, de Yahushua, e serviu com um vinho
O vinho o quê? Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, irmãos. Falsos ensinamentos. E como eu estava dizendo, o primeiro dia da semana, o sétimo dia da semana, continente asiático. O primeiro dia da semana, o continente europeu. O segundo dia da semana, continente da América do Sul. O terceiro dia da semana, a terça-feira, ao continente da América Central. O quarto dia da semana, ao continente da América do Norte. O quinto dia da semana, Oceania. O sexto dia da semana, África. Irmãos, tudo testemunhando o nome do Eterno, as 7 festas, o sétuplo da criação. Quais são os 7 entendimentos? Os 7 poderes que o Criador dos céus e da terra deu para cada ser humano. Quais são? Tato, olfato, paladar, fala, visão, audição. E o sétimo sentido é o quê? O entendimento. É o sábado. O descanso em Yahushua. E Yahushua é o próprio sábado. Quando nós estamos em Yahushua, nós estamos guardando o verdadeiro sábado, que vai ser guardado no milênio. No momento atual, não temos condições de guardar o sábado. Até porque muita coisa foi mudada. Muita coisa foi mudada. Principalmente ensinamento em relação ao nome. Porque a prostituta, os rebeldes, a rebelião, que eu gosto de chamar, né, que a religião falam, né, a rebelião ensina o quê? A prostituta está sentada e na sua fronte nomes de blasfêmias. E nos quais eu não quero nem citar. Muitos irmãos conhecem os nomes de blasfêmias pregados por todas as religiões, sem citar nenhuma, sem tirar nenhuma. Todas elas estão unidas para enganar. São os mesmos rebeldes do passado. Os fariseus, os escribas, que não querem entrar no reino e não querem que você também entre. Eles não querem entrar no reino e também não querem que você entre. Porque esse é o verdadeiro propósito de Ra-Satã, de Satanás, de seus rebeldes. Que, lembrando sempre, não tirando a autoridade do Rei Eterno, da majestade do Altíssimo, ele domina a luz e as trevas. Ele domina, ele controla redimidos e rebeldes. Ra-Satã e seus demônios não fazem nada sem antes pedir permissão ao Rei Eterno. Porque Yahweh, ele controla tudo. Ele controla a luz, ele controla as trevas. E até no entendimento, como eu estava pensando ontem, né, o Eterno me fez pensar em algumas coisas, em alguns entendimentos. Nós temos 6.000 anos. Está se findando esses 6.000 anos. Está se findando para a obra de salvação ser cumprida sobre a terra. 6.000 anos para que o ser humano reconheça, a majestade do verdadeiro Rei, que é Yahweh, do verdadeiro Rei, que é Yahushua. E eu, no meu entendimento, isso é um pensamento meu. Não sei se está de acordo, talvez esteja, mas esse é um pensamento meu que eu estava pensando, né? Porque da mesma forma que Ra-Satã e seus comparsas, seus rebeldes, foram expulsos do céu, acredito que da mesma forma que para nós aqui, para a raça humana, foi 6.000 anos, para eles foram 6 anos. Eu pensando no meu entendimento, esse é um pensamento meu, né? Não sei se tem, ainda não cheguei ao entendimento a respeito disso, né? Mas eles foram criados primeiro. Tem livros que vêm citando também o que Ra-Satã disse, né? No livro de Adão em Carravial, que ele disse, quando o Eterno, ele acusou o Eterno de ser
ditador, é, de querer adoração, de exigir adoração a Ele, Ele pode exigir por quê? Porque é mérito. Quem me criou? Quem te criou, meus irmãos? Iau. Quem te criou? Quem te dá a salvação? Yahushua. Então, o rei determina, é Iau que nos aceita. E nós reconhecemos o rei por intermédio de Yahushua. E lá no livro de Adam e Carravial, Hassatan diz, eu não vou me prostrar para aquele que é mais jovem do que eu, porque eles foram criados primeiro que nós. Eles foram criados. Entraram em rebelião no reino dos céus, entraram em rebelião no reino dos céus contra o Rei Eterno. Eu acredito, no meu entendimento, que o Eterno deu para nós foi 6.000 anos, para eles foram 6 anos, eu acredito, porque eles têm capacidades mais apuradas que nós, foram criados primeiro, e o Eterno dotou eles de outros tipos de poderes, diferentes dos nossos. E eles vieram para cá, enganaram Adam e Carravial, e nós estamos aqui, vocês veem o que o mundo se tornou. Pelo engano dessa criatura caída. Mas o Eterno permitiu tudo isso para mostrar, para provar que ele não é ditador, que ele não é tirano. Eu não estou fazendo isso, meus irmãos, porque pela salvação, pela vida eterna. Eu estou fazendo isso, meus irmãos, porque eu amo a verdade. Eu adoro Yahushua. E mesmo se o Rei Eterno dissesse para mim, você não entra no reino, eu vou fazer o quê? Eu vou ter a ousadia, eu vou ter a covardia de mentir, primeiramente em relação ao nome dele. E os rebeldes têm essa ousadia, ele tem essa covardia. Até num livro de Ial-Huzaf, de Arimatiel, que muitos conhecem como José de Arimateia, mas ele tem um livro que chamam de Apócrifo, que o rebelde ele tinha o hábito de quê? De matar os homens na estrada por meio da espada. Quando não matava, deixava nus, pegava as mulheres, pendurava de cabeça para baixo, um rebelde. Esse é o relato daquele rebelde que morreu lá no Madeiro, lá, junto com o Merushai, que foi empalado. O rebelde do lado esquerdo. Né? Ele pegava as mulheres, pendurava de cabeça para baixo e cortava os seios delas. E elas sangravam até a morte. E por fim, a maldade dessa criatura bestial era tão grande que ele matava as crianças e bebia o seu sangue. Irmãos, esse é o rebelde. E ali no Madeiro está lá no livro. Se os irmãos têm alguma dúvida, podem pegar o livro e ler, que vocês, irmãos, vão ver lá no livro. Ele diz para Yahushua, se soubesses que era rei, matava a ti também. Eles não respeitam a ninguém. Eles não respeitam a ninguém. A ousadia de fazer o mal, a covardia de fazer o mal é tão grande que eles não respeitam a ninguém, irmãos. Eles não respeitam a ninguém. Mas como eu estava dizendo, o Rei Eterno, ele nos convida, ele não diz que é obrigatório, ele nos mostra a sua meritocracia. Ele está no trono do universo. Ele exige a nossa adoração por mérito, não porque nós somos obrigados. Não, nós também podemos rejeitar, fazer como os rebeldes. Podemos fazer. Não é o caminho apropriado, porque ele diz, eu vim para te dar vida e vida em abundância, vida eterna. A água que você vai beber no reino não é a água que nós bebemos aqui. Essa água aqui é a água morta. A água viva, como Yahushua falou com a mulher Shomironi, é a água, ele estava falando dele.
da vida eterna, irmãos. Então, como eu estava dizendo, eu reparto o pão porque eu amo a verdade, porque eu amo, eu adoro ir ao roxo. E vou repetir de novo, e mesmo se ele dissesse para mim, você não entra no meu reino, eu não mentiria em relação ao nome dele. Eu não faria tal coisa, porque, meus irmãos, como mentir? Como mentir algo que está em nós? A majestade do nome, sobre todo nome, quando o ser humano respira, irmãos. Irmãos. Os irmãos lembram quando a mulher, quando ela está prestes a ter a luz, e a pessoa fala para ela, ó, respira fundo, respira fundo. Respira pelo nariz, solta pelo nariz, ou solta pela boca. Ela está falando, pronunciando o nome. E a pessoa se acalma, porque ela está pronunciando o nome sagrado, irmãos. Pega com o vídeo aí da mulher quando ela está grávida. Ah, respira fundo, respira fundo. Faz força para a criança sair. Respira fundo. Por que respirar fundo? Porque está falando o nome sobre todo nome, irmãos. O nome sobre todo nome. Isso é maravilhoso, isso é poderoso demais. É poderoso demais, irmãos. Isso é poder. Entender a obra da criação. Quando o ser humano respira, irmãos. E é o Rushwa, é o nome sobre todo nome. Toda a criação, ele colocou o nome dele em todos. Em todos. Nos seres humanos, nos animais. No som do vento. Qual é o som do vento, irmãos? O som do vento é Ru. Tem até alguns irmãos que falam o nome do Eterno, mas cortam a parte do meio. Falam o nome do Pai, Iau, sim, concordo, Iau. O nome do Filho, Iau-Rushwa. Tem que ter o Ru no meio, não pode tirar o Ru, é Iau-Rushwa. É 3 em 1, os irmãos falam da Trindade, da doutrina da Trindade. Não, o Eterno é 3 em 1. Iau-Rushwa. Na própria palma da mão do ser humano. Aqui, ó, 3 partes. I-A-U, Iau. Ou Iau-Rushwa. Quando o Iau-Rushwa foi empalado no poste, no madeiro, ou até quando depois de ressurreto, né? Ele fala para Tomé, toca nas minhas mãos e vê os pregos nas mãos. Aquilo ali era para dar o ensinamento do quê? Do nome dele. Do nome dele. Do nome dele. Pregaram o autor da vida. Pregaram o Rei Eterno, o Rei Supremo, irmãos. E como eu estava dizendo, o vídeo foi para falar o quê? Do cetro da criação, mas é um entendimento tão grande que o Eterno vem dando para nós, que vem um entendimento, vai outro, e é muito poder, é muito poder, é muito poder. E muitos querem coisas desse mundo. Não, poder é você ter casa, você ter dinheiro, você ter carro. Poder é você andar só fisicamente, poder é você chegar só fisicamente. Não, o verdadeiro poder, por exemplo, um cego, que não é mais enganado. A cura de um cego é aquele que enxerga, que consegue olhar a verdade, enxergar a verdade do Criador. Que primeiramente todo esse entendimento só vem para quem dá honra ao nome, para quem reconhece o nome, porque nós não temos capacidade de aceitar Yahushua. Yahushua nos aceita, Yahweh nos aceita. E nós clamamos pelo nome de Yahushua. Reconhecemos o nome do Rei por intermédio do seu Filho. E como eu estava dizendo, as 7 partes. Vou repetir de novo, irmãos. O primeiro dia da semana, uma simbologia da Europa. O segundo dia da semana, uma simbologia à América do Sul. O terceiro dia da semana, uma simbologia à América Central. O quarto dia da semana, uma simbologia, um símbolo da América do Norte. A quinta-feira, uma simbologia da Oceania. A sexta-feira, um símbolo da África.
E o sábado, o sétimo dia, um símbolo da Ásia. Irmãos, isso é entendimento, isso é poder. E quais são os 7 entendimentos supremos? Já falei, né, das 7 ciências sagradas, que posso até, pela benevolência do Pai, repetir, né? Gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, música e astronomia. Hoje com os nomes diferentes, né? Português, história, matemática, ciências, geografia, música e astrologia. Vamos lá, irmãos. Entendimento, conhecimento, poder, luz, energia, brilho e resplendor. As 7 partes da criação. As 7 partes, irmãos. O cétuplo da criação. E está sendo revelado para o seu povo. O Eterno está mostrando para o seu povo, irmãos. Isso é entender. Isso é entendimento. Nós adoramos o Rei do Universo. Não adoramos coisas físicas. Não adoramos ao mundo. E retornando no entendimento dos mensageiros caídos. Yahushua diz que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos bendizer aquele que nos persegue. Como Estevão, antes de morrer, ele disse basicamente as mesmas palavras que Yahushua diz quando foi empalado: Pai, perdoai-los, eles não sabem o que fazem. Estevão disse: Pai, não imputes a eles este pecado. Meus irmãos, não é para nós odiarmos a ninguém. E Yahushua é o Rav, é amor eterno. E Yahushua é amor, é o Rav, é o Rav. E tudo isso que eles fizeram, todas essas maldades, o Eterno vai dar a paga. Porque ele diz na palavra dele: a mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, todos aqueles que praticam o mal se verão comigo. A ele pertence a vingança, não é a mim, não é a você. Nós somos criaturas do Eterno e Soberano Criador. E todas aquelas maldades, eles vieram para cá, se prostituíram com as criaturas desta terra, criaram criaturas híbridas, os gigantes, os Néfilins, que muitos gostam de chamar, para tentar, por pura inveja, no meu entendimento, esse já é um entendimento meu, né? Ele olhou para o Eterno Soberano Criador, o Eterno pegou, formou o homem do pó da terra, porque ele queria a majestade para ele, mas o Eterno deu para um ser inferior a ele. E ele não aceitou, não. Eu não vou me prostrar para aquele que é mais jovem que eu, não. Não. E aí veio, enganou o ser humano, se prostituiu com as filhas. Muitos dizem que foram as filhas de Caim, que eles pegaram, se prostituíram, né? Eles se transformaram em homens e se prostituíram. E criaram aqueles seres híbridos que fizeram todas aquelas maldades antes do dilúvio. E a descendência deles estão aí, porque está na boca deles mesmos. Eles chamam os rebeldes, chamam a vagina de perereca. Pensa. Eles chamam quando a mulher está grávida, que a mulher está prenha. Não, a mulher não está grávida, ela está prenha. Prenha é o quê? Os animais. Né? Alguns animais, espécies de animais, falam: ó, o animal está prenha. Está prenha. Né? O animal é chamado assim. Mas não é para a gente odiar ninguém. Isso é um entendimento, irmãos. Não é para nós odiarmos a ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar, para anunciar, para repartir o pão da vida. E Yahushua é o Rav, é amor. Ele não vem para condenar a humanidade. Ele veio para salvar. Ele veio para dar vida eterna, irmãos.
ele veio para dar vida eterna. E até a questão dos hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, dá testemunho do nome do Criador. Aquele fariseu veio até Yahushua: mestre, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Yahushua disse: amarás o teu Criador com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E um mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Irmãos, dependem a lei e os profetas. Até na questão que a escola ensina, né, que a Terra faz rotação e translação. É a lei do eterno. Translação, a gente gira em torno do rei. A gente segue o rei do universo. A gente segue o rei do universo. E rotação, gira em torno do próprio eixo. Ama o teu próximo como a ti mesmo.